Boa noite, estamos de volta com a live da CCV, que ocorre todas as quintas-feiras, das 18h15 às 18h45. Essa live faz parte do nosso, muito obrigada, Rubens, do nosso programa de tratamento de dependência química e alcoólica. Então, nós começamos todas as quintas-feiras, às 17h30 até às 18h15, com a conversa terapêutica, onde os depoimentos dos presentes são evidentemente anônimos. E depois das 18h15 às 18h45, nós temos esta live, que discute sobre os assuntos psicológicos, emocionais e mentais que envolvem as dependências. Depois nós temos o passe de desobsessão, que faz parte desse tratamento, e os florais que a casa vende a preço de custo para os familiares e os dependentes químicos e alcoólicos, com o objetivo de ajudar a desintoxicação e a manutenção da abstenção e da sobriedade. Tá bom? Vocês são convidados a participarem pelo chat a qualquer momento e os presentes também fiquem à vontade, tá? A conversa aqui sempre é muito boa, né? Pena que passa rápido. O texto que eu preparei hoje para a gente conversar um pouco e para ouvir um pouco a opinião de vocês, vem da revista Vivência. Essa revista Vivência é a revista oficial dos Alcoólicos Anônimos. Foi através desta irmandade que se criou os 12 Passos, que é difundido no mundo todo para várias doenças. Então, os 12 Passos que os Alcoólicos Anônimos criaram servem para os narcóticos anônimos, para tabaco, para obesidade, para jogos, para dependência química, para dependência de psicotrópico. Todas as irmandades que têm os seus adeptos para se manterem sóbrias no vício que tem, usam estes 12 passos. E hoje, então, eu vou falar de um depoimento que tem aqui nessa revista, a edição, depois se vocês quiserem, foi de junho deste ano, que é da sala de aula às algemas. Vejam, eu vou ler só esse pedacinho aqui para vocês saberem do que se trata. O texto começa assim: você está sentenciada a 16 meses de prisão por 2 acusações de crime por dirigir sob a influência do álcool. Então, ela vai dizendo o seguinte: enquanto o juiz lia a minha sentença, meus joelhos tremiam e minhas lágrimas jorravam uma enxurrada de emoções. Emoções que eu não podia mais afogar com o álcool. Há apenas alguns anos, eu estava em frente à lousa em minha sala de aula de ensino médio, como professora, mãe, esposa respeitada e admirada. Agora estava em frente a um juiz, condenada, algemada, sozinha, espiritualmente falida e separada do meu casamento. Na faculdade podia beber nos fins de semana e desfrutar de uma taça de vinho de vez em quando, mas em meus 20 e poucos anos tudo isso se voltou contra mim. Comecei a esconder bebida e a mentir para o meu marido. Quase toda vez que bebia, imediatamente entrava em apagão. Eu só vou fazer um parênteses aqui, depois eu continuo lendo. O alcoolismo feminino, ele é tão devastador quanto o masculino, mas ele é muito mais acelerado. Porque o organismo feminino, ele tem menos músculo, ele tem menos resistência física do que o organismo masculino. Então, um homem consegue aguentar a bebedeira ao longo dos anos, às vezes ao longo das décadas. A mulher cai muito rapidamente. Então, essa moça começou a beber aos 20 anos na faculdade, casou, teve 2 filhos, com 26 ela já estava irremediavelmente viciada, escondendo bebida,
Então, mentindo, mentira e esconder bebida são os sintomas clássicos de um alcoolismo galopante. E na mulher ele é muito mais devastador por todos esses motivos. Isso também porque o álcool, ele não se dilui na gordura, ele não é lipossolúvel. A constituição do organismo feminino tem mais gordura do que músculo. O homem tem mais músculo do que gordura, a mulher tem mais gordura do que músculo. Então, o álcool na mulher, ele fica depositado nesses adipócitos e ali fica, não consegue ser metabolizado, não consegue ser diluído. E isso intoxica muito mais do que no homem. Então, a mulher aceleradamente chega ao fundo do poço mais rápido. Então, isso que eu falei agora foi para explicar o apagão. Porque o apagão, normalmente, é um sintoma que os doentes alcoólicos relatam com um alcoolismo crônico abusivo, mas bem adiantado. Na mulher não precisa ser muito adiantado para ter esses apagões. Ela continua. Fui a algumas reuniões de AA, que são os alcoólicos anônimos, mas geralmente ficava bêbada e nunca era honesta com a minha madrinha. Os relatos mais milagrosos que ouvimos na sala de AA, aqui na literatura, das pessoas que se renderam, que chegaram numa sala e disseram assim: eu estou aqui porque sozinho eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Essas pessoas começam a se recuperar rapidamente. Quem vai para enganar, para mentir, eu estou aqui mas não estou, esse não está em recuperação. E era o que ela fazia. Eu via apenas diferenças entre os outros membros e eu, quer dizer, ela ficava se comparando. Nos 5 anos seguintes, acumulei 5 condenações por dirigir sobre influência do álcool. Meu marido, então ela está contando o que aconteceu antes de o veredicto do juiz de dizer: você está presa, e algemou ela, né? Ela está contando o contexto antes. Meu marido acabou se divorciando de mim, conseguindo a guarda de nossos filhos. Perdi meu emprego de professora, perdi minha casa. Todas aquelas diferenças que observei nas reuniões de AA se tornaram realidades em minha vida. Minha família tentou uma internação, mas eu não queria nada com isso. Não queria sentir, então afoguei minhas emoções em grandes quantidades de bebida. Este é outro depoimento muito comum que a gente ouve nas pessoas que estão conseguindo manter a sobriedade. Elas dizem assim pra gente: eu comecei a beber por vários motivos, mas um motivo sempre comum é: eu não sabia o que fazer com as minhas emoções. Então, todo mundo se frustra, certo? A gente está frustrado, a gente chora, reclama, xinga, limpa as lágrimas, dorme, no dia seguinte, vamos embora. O doente alcoólico, o dependente químico, ele não tem essa capacidade emocional de se refazer. Então, ele não sabe o que fazer com as emoções. Ele precisaria, ao ser identificado que a pessoa é um doente químico ou alcoólico, ela teria que ter muito apoio espiritual, emocional, de grupos como esse, para poder entender que as emoções são comuns a todo mundo, que algumas pessoas lidam muito bem com emoções devastadoras, outras têm mais dificuldade, mas que ele pode conseguir com um floral, com uma terapia, com o apoio do colega, com uma doce palavra, vindo no centro recebendo um passe. Mas eles não acreditam nisso. Eles falam: eu não sei o que fazer com a minha emoção. E aí o álcool resolve rapidamente, resolve em algumas horas, porque depois que ele passa, que o efeito passa, a depressão, o mal-estar, a angústia, a sensação de menos-valia só aumenta. Isso também é comum nos depoimentos que a gente ouve. Então, ela chegou não saber o que fazer com as emoções, após os médicos terem me dito que eu poderia morrer se bebesse de novo.
Tal era o estágio avançado da doença dela, fiquei bêbada novamente em menos de uma semana. Não adianta falar isso para um alcoólico. Um ou outro acorda para a vida. A maioria deles, como eles não estão acostumados a lidar com a emoção, se você falar você vai beber, ele vai beber. E você vai morrer, é capaz que isso acelere ainda mais. A gente tem que abordar de um outro jeito. A gente tem que entender quais são as capacidades, e eu já falei aqui, que os doentes alcoólicos têm uma capacidade para várias coisas acima da média, muitas vezes maior do que os que não bebem. São pessoas muito criativas, muito inteligentes, muito afetivas, habilidosas manualmente, mas elas não sabem o que fazer com a emoção. E precisa aprender, porque o que a gente não sabe, a gente veio para aprender. Mas como isso não é cultivado na sociedade, e o álcool é uma droga permitida, e ele é porta de entrada para as drogas, nós vamos ouvir aqui ela falando isso, o que acontece é que ele vai para o bar, porque é permitido, é legalizado, eu não estou fazendo nada de errado, né? Então ela ficou bêbada novamente. Daí uma hora ela pensa assim, talvez a prisão seja a única salvação para uma bêbada como eu. Cheguei à prisão estadual para mulheres de Wally, na Califórnia. Isso foi nos Estados Unidos. Tendo sido imediatamente apresentada ao rock. O rock é um álcool fabricado ilegalmente nas celas das detentas. E ela pensou o seguinte, aquele foi meu momento de mudança. Perguntei-me se seguiria bebendo e fazendo as mesmas coisas ou usaria o tempo de reclusão para melhorar. Usei o tempo de reclusão para melhorar. Nunca mais bebi. É isso que a gente fala. Muitas vezes a pessoa precisa chegar ao fundo do poço. Ela precisa. Às vezes ela precisa dormir na rua. E aí é claro que todo mundo está orando para ser protegido, para ser cuidado, mas ela precisa chegar na prisão, percebe? Tem pessoas que conseguem sair da situação sem isso. Mas eu acho que 90% é só chegando ao fundo do poço. Porque aquilo dá um start. Aquilo chama de alguma forma a força que tem dentro dela. Então aquele foi meu momento de mudança. E naquele mesmo dia, ao andar pelo pátio, eu vi um grupo de mulheres se organizando no refeitório. Não era a hora da refeição, eu estranhei e fui perguntar o que é isso. E disseram assim, nós vamos fazer agora uma reunião dos 12 passos. Então, aqui no Brasil, a gente falaria, nós vamos fazer uma reunião de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos, a gente separa. Nos Estados Unidos, todas as dependências, todos os vícios são tratados com um único nome, que é os 12 passos. Eu já contei aqui, né, um filme lindo que, se vocês quiserem, depois de uma hora a gente volta a falar desse filme, que a pessoa se transformou numa sala dessas. Muito bem. Ela foi curiosíssima, né? Chegou lá na reunião e ela falou, pela primeira vez na minha vida me senti segura e tive a estranha sensação de que Deus estava comigo. Percebe? Às vezes a gente se reúne aqui e fala, mas como que isso pode transformar a vida de alguém? É porque a hora que você toma a decisão de estar aqui, o teu anjo da guarda teve um trabalho tão grande para fazer tudo dar certo, para fazer você não mudar de ideia, para fazer o cliente não te ligar na hora que você estava saindo, para fazer não chover, senão você fica com preguiça e não vem. Ele teve tanto trabalho que a hora que você chega aqui você começa a ser tratado. E esse tratamento espiritual, ele expande a consciência, ele melhora o seu corpo, ele te dá autoestima. Então, é numa sala que uma grande parte das pessoas que se manteram sóbrias conseguiram ter o seu start. Então, ela diz, uma estranha sensação de que Deus estava comigo, fazendo por mim o que não consegui fazer sozinha. Então, essa é uma oração que eu aprendi no AA.
Porque antes eu passava pelas minhas dificuldades e pedia assim para Deus, embora eu possa continuar pedindo isso, não tem nenhum problema. Mas eu pedia assim, Deus me ajude a 2 pontos. E lá vinha lista de pedidos, né? Os alcoólicos anônimos, eles falam de um jeito, eles falam assim, ó, Senhor, por favor, faze por mim o que eu não consigo fazer sozinho. Porque aí, como Deus é infinitamente sábio, poderoso, magnânimo, bondoso, amoroso, Ele sabe melhor do que a gente, do que é melhor pra gente. Ele só espera que a gente se renda de verdade. Se você se rendeu de verdade, Ele vai lá e faz a obra dele na tua vida, que você vai descobrir depois qual é. Você não sabe qual é. Você só sabe que você precisa de ajuda. Você só sabe que daquele jeito não dá para continuar. Não é? Muito bem. Mandar o quê? Ah, eu mando. Perfeito. Tá, eu mando. Boa. Alguém até aqui gostaria de falar alguma coisa? Bela, quer falar pra gente? Não pensou em nada? Não. Então vamos lá. Participei daquela reunião com fervor. As mulheres que compartilhavam suas histórias tiveram um enorme impacto em minha vida. Porque quando você está numa sala, você ouve pessoas que estão melhor, vamos dizer assim, numa situação mais desembaraçada do que você. Melhor não estamos falando materialmente. Melhor no sentido da vida estar conseguindo de alguma maneira estar mais resolvida. Mas você também encontra pessoas que estão muito pior, no sentido de vida difícil. Então, por um lado, você se espelha em quem está bem, por outro lado, você se encoraja em quem, estando pior do que você, está conseguindo fazer, às vezes, coisas mais difíceis do que o que você está fazendo. Então, esse é um efeito terapêutico magnânimo dessas reuniões. E olha só o que ela ouviu lá. A situação dela estava feia, não estava? Perdeu o marido, guarda de filho, foi perdendo. Perdeu tudo que podia. Mas ela diz assim, ela diz assim, ó, nunca matei ou machuquei ninguém quando dirigia após beber. Algumas daquelas mulheres não tiveram tanta sorte, mas elas estavam presas porque tinham matado pessoas enquanto dirigiam, bêbadas. Mas não estavam afogadas em autopiedade, porque a autopiedade congela, ela paralisa. Com a autopiedade e com o medo você não faz nada, tá? Então assim, é por isso que o que você leu, que aonde você estiver, que te reforçar, a autopiedade e o medo sai correndo de lá. Porque te paralisa, você não faz nada com isso, você só adoece. Para você se recuperar do que quer que seja, você precisa sair da autopiedade e do medo. Você tem que ir para outra vibração, a vibração da coragem, da serenidade. E foi o que ela começou a perceber aqui, ó. Em vez delas ficarem paralisadas no medo e na autopiedade, elas trabalhavam os 12 passos. Uma das propostas dos 12 passos é fazer reparações com suas vítimas. Já imaginou? Você sai da cadeia, vai lá na porta da mãe que você matou o filho por atropelamento quando você estava alcoolizada e diz, eu vim aqui pedir perdão. Muitas mães escorraçam, mas uma grande maioria convida para entrar, toma café, abraça e começa a chorar. E ela fala, o que eu posso fazer? Eu quero ajudar a senhora. E aí as mães falam assim, olha, você quer me ajudar? Vai ajudar as adolescentes que estão no vício, para elas saírem do vício. Vai fazer uma prevenção nas escolas, para quem não está no vício, não entrar no vício. E isso é reparação, isso vai curando a culpa, isso vai curando o medo, vai fortalecendo e você vai fazendo o que há de mais belo na vida para a gente fazer. A gente vai sendo usado por Deus. Não existe nada.
mais gratificante, mais enobrecedor, mais raro, mais tranquilizador do que você sentir que você está sendo usado por Deus. É inebriante. Você abre mão de qualquer vício para ficar com essa sensação, porque ela é muito preenchedora. Então, ela continua ali, né? E uma vez que aquelas mulheres sempre estavam lá, deixa eu só ver isso, a gente tá caminhando. Uma vez que aquelas mulheres sempre estavam lá, abrindo as portas do refeitório para fazer as reuniões dos 12 passos, eu fui ficando cada vez mais sóbria. Consegui uma madrinha e trabalhei os passos. Quando as ondas de emoções vinham, elas vinham e iam. Que ondas de emoções? Essas que a gente falou que são gatilhos para usar ou beber. O doente alcoólico, dependente químico, o dependente de psicotrópicos, ele não sabe muito bem o que fazer com as próprias emoções. Então, beber, usar, tomar remédio, anestesia. E ela fala, até hoje eu não sei o que fazer com as emoções, mas eu já sei o que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer com as emoções. Eu ligo para o padrinho, para a madrinha, que lá na sala eles apadrinham. Mas aqui também eu dou meu WhatsApp para vocês. Né? Quantas pessoas já me ligaram e com 10 minutos a gente conversando, a pessoa fala, ai, passou a paura, passou aquela obsessão. Não, olha, teve um moço que um dia ele falou assim, hoje eu vou recair. Olha, só que ele rezou, é o que a gente fala, né? No dia que você recaiu, você orou por sobriedade? Normalmente as pessoas falam não. Aquele moço fazia preces de manhã e ele orou por sobriedade, mas aí aconteceu um monte de coisas, ele não estava muito firme na recuperação, ele foi pro bar, ele falou, eu vou recair. Aí ele chegou no bar e falou assim, consciente. O negócio ali era, ele falou assim, me dá uma cerveja. O cara não ouviu. O anjo da guarda dele fez o cara não ouvir. O cara olhou assim para ele, do balcão, continuou fazendo alguma coisa, e enquanto isso ele pensou. Aí o cara do balcão falou, o que você pediu mesmo, meu amigo? Uma Coca-Cola, por favor. 1 segundo de reflexão, você sai da paura. Ou quando você pede, né? Então ela fala que essas emoções ainda vêm. Durante meu encarceramento, recebi cartas de membros de AA da minha cidade natal, enviando literatura da Irmandade e ligando para ela e conversando com ela. Então, não vamos menosprezar o impacto, a importância de uma simples palavra, de uma simples ligação, de uma mensagem. Oi, como é que você está hoje? Não vamos menosprezar. Às vezes isso é o ponto de virada de uma pessoa que se sente desamparada e ela precisa só de ela precisa dizer assim, nossa, eu não estou sozinho, ai que bom. Não, de Coca-Cola, vou beber não. Às vezes é só uma palavra. Ironicamente, pela primeira vez na minha vida me senti livre. Ela estava presa, ela estava dentro de uma cadeia. E ela estava se sentindo mais livre do que nunca antes na vida dela. Ela tinha se sentido livre. Dona de si, livre da obsessão, sabendo o que tem que fazer quando aparece o problema. Não preciso ir para o álcool, eu posso ligar para alguém, eu posso fazer uma oração, percebe? E em 2 de maio de 2012 fui solta. O primeiro lugar que eu fui foi numa sala de alcoólicos anônimos. Enquanto escrevo isso, está um dia lindo aqui na Califórnia, minha vida continua melhorando, um dia de cada vez. Eles não fazem planos a longo prazo, é só por hoje e funciona. A gente podia fazer a mesma coisa. Só por hoje eu não vou comer aquele doce, eu não vou falar mal daquela pessoa, eu não vou pagar na mesma moeda uma pessoa que me ofendeu. É só por hoje, é só por hoje. Amanhã não sei, porque se eu quero falar nunca mais, eu não dou conta do nunca mais. Mas o só por hoje eu dou conta. E a cada dia a gente ganha um quantum de energia para conseguir lidar com as fraquezas. Então a gente vai se fortalecendo.
Aí ela diz: agora eu sou conselheira de uma clínica de reabilitação. Então ela vai lá na clínica de reabilitação fazer o trabalho de aconselhamento. Presto serviço em AA, tenho uma conexão com o poder superior, ao qual me mantém sã e sóbria. Será que nós que somos os familiares, será que nós que não somos os doentes alcoólicos ou dependentes químicos, conseguimos dizer isso aqui, ó? Olha, tenho uma conexão com um poder superior, a qual me mantém sã e sóbria. Eu, às vezes, não dou conta de falar, eu tô aqui sã e sóbria? Não, tô desesperada. Mas por que eu perdi a minha conexão? É só parar e fazer uma oração. Aquilo volta para mim. É tão fácil que parece que não é. Parece que é mentira. Não é tão fácil assim. Minhas filhas e eu agora temos um relacionamento incrível. Um dia de cada vez. Estou vivendo espiritualmente. Nunca me esqueço das mulheres do pátio da prisão estadual que me ajudaram a ficar sóbria durante o meu período de encarceramento. Foi no encarceramento que ela descobriu a liberdade dela ser o que ela queria ser. Por isso que às vezes o fundo do poço tem que chegar. Hoje volto meu olhar para o dia de minha sentença. O verdadeiro significado daquelas lágrimas que derramei foi que eu não precisava mais me esconder e mentir. Estava tudo escancarado, todo mundo sabia. Eu vou ser presa porque eu dirijo alcoolizada. Não tem que esconder mais nada. Isso começou a libertar ela. Gosto de pensar que sou única, que a minha história é mais dramática ou dolorosa que a dos outros, mas na realidade é que sou apenas mais uma alcoólica que precisa tanto da Irmandade quanto do programa de Alcoólicos Anônimos para sobreviver um dia de cada vez. Só por hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa? José, você não aparece, só a sua voz. Só que a gente pede para vir aqui, para quem está em casa, aqui para ficar perto do microfone do celular. A gente tem aí mais uns minutinhos e vai ser uma honra para a gente te ouvir. Eu acho assim, o ideal e o AA são instituições interessantes. Estou pondo o som mais perto. Mas eu gosto mais de vir à casa espírita, assim, porque inclusive pela distância também, porque os dois AAs que tem mais perto, assim, pegando como referência o lugar onde eu moro, são o Porto da Previdência aqui para lá e o da São Patrício, então fica meio fora de mão, assim, pra mim. Às vezes eu vou num NA que tem perto de uma... José, como que você se sente quando você sai da sala? De AA ou do NA? Então, do espírito para mim é bem pior. Eu me sinto renovado, assim. O AA não tem isso, entendeu? Sendo sincero. O AA é só aquela coisa assim, muito direcionada. E as pessoas falam e tal, mas assim, o que eu já vi de vício extremo foi no AA. Eu já morei em Minas Gerais, né? Eu estudava numa universidade federal lá no sul de Minas, estava indo muito bem no curso, até o quinto, sexto período. Aí eu comecei a andar com o pessoal lá que era da lata virada, nem na pá, na lata, mas assim, muito. E aí eu consegui progredir mais alguns períodos, mas eu acabei perdendo o curso por causa disso. Assim. Tá certo. Eu vou ter que encerrar, mas a gente continua conversando. Pode concluir. Assim, que eu vi extremo de vício. Na sala de reunião, a pessoa fala que eu cheguei a ter muitos problemas, às vezes falam assim, não tem tanta dificuldade em parar, porque as drogas ilícitas, né, especialmente cocaína. Mas assim, o álcool, eu vi casos extremos assim, que me deixavam impressionado. Eu falei,
nossa, eu não imaginava coisas. Que poderia chegar a esse ponto, né? Depois você conta pra gente, que a gente vai querer saber. Muito obrigada, viu? E a gente pode continuar conversando daqui a pouco, tá? Só vou acabar aqui. Aonde você quiser, fica à vontade, viu? Então vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Tua presença em nosso meio, nós agradecemos o aprendizado que temos contigo e pedimos, Senhor, que visite cada coração aqui presente, introduzindo a Tua luz no nosso entendimento, no nosso sentimento, nas nossas emoções, para que possamos, quando estivermos precisando e desequilibrados, saber a quem recorrer, como recorrer e por que recorrer a Ti. Que o Senhor nos traz a liberdade, às vezes de maneira imediata, às vezes não imediata, para que também aprendamos a ter paciência. Mas o Senhor sempre nos protege e socorre quando pedimos. Que tenhamos firme em nossa mente a ideia de que a solução dos nossos problemas, a forma mais milagrosa com que eles possam ser resolvidos, depende sempre de passarmos pela Tua presença e sabermos qual é a Tua boa, magnânima e soberana vontade para as nossas vidas. Estas coisas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.